sobre aquela mulher, perspassou os estereótipos sociais, sua condição social, moral, e encontrou o seu coração. Essa história é muito conhecida de todos nós, e Jesus, através dessa história verídica, ele nos diz uma coisa muito simples. Ele está dizendo assim: todos os homens são pecadores e imperfeitos. Não se esqueçam disso. Não se esqueça que você é pecador e imperfeito. E se ele estivesse aqui agora e dissesse assim: vocês têm certeza de que são pecadores? Se você tem certeza de que você é um pecador, por favor, levante uma de suas mãos. Alguns de nós estão reticentes de ter essa certeza. Mas ele diria: sim, todos são pecadores. A mulher pega no ato de adultério, os seus algozes a trazem para perto de Jesus a fim de pegá-lo em algum princípio ético ou moral errado, que desobedecesse à lei. E ele então insiste em escrever no chão, não sabemos exatamente o quê, mas ele, de tanto insistirem, ele vai dizer: se há entre vós alguém que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí volta, se recolhe ao chão novamente e continua a escrever no chão, e os seus algozes vão saindo do mais velho para o mais novo, o que nos dá a indicação de que os mais velhos tinham mais consciência e rapidamente perceberam o absurdo que estavam fazendo, e então foram deixando aquela mulher em paz e Jesus. E depois desse encontro da mulher com Jesus, que é uma coisa surpreendente, e talvez ela cante a canção que nós cantamos no início da nossa celebração: eu nunca saberei o preço dos meus pecados perdoados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados perdoados por Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados perdoados por Jesus. Eu tenho uma suspeita, a minha suspeita diz para mim que no fundo, nós não reconhecemos a nossa falência total. No fundo, nós achamos que temos algum grau de perfeição, que no fundo, nós temos algum mérito na construção da nossa vida. Somos pecadores, sim, é verdade, mas nem tanto quanto essa mulher vadia, nem tanto quanto esse político desonesto, nem tanto quanto esse bandido que assaltou, nem tanto quanto uma outra categoria de pessoas. No fundo, nós achamos que temos algum mérito diante de Deus, e esse mérito que nós cultivamos é o que nos faz ser aceito por Ele agora. No fundo, eu desconfio que nós não acreditamos de que a oração de Davi no Salmo 51 é verdadeira. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, eu sou pecador. Deus, não existe em mim nada que não seja pecado. A minha estrutura é uma estrutura falida, flácida. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sei que eu já nasci assim. E quem está dizendo isso é o homem chamado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. O problema de pensarmos assim é que no fundo a gente acredita que a gente pode nos salvar. A gente acha que pode construir a nossa história. Os religiosos achavam que aquela mulher tinha que obedecer à lei e que se cumprissem a lei, Deus os aceitaria e eles estariam vivos. A multidão olhava para aquilo e falava: bom, vamos ver, o que faz com uma mulher pegue adultério? Será que vai ser apedrejada? Será que não vai ser? O que o Rabi Jesus diz sobre isso? Nós temos que dar um jeito, precisamos fazer alguma coisa. Será que ela vai ser penitenciada? Será que se matarmos ela, a alma dela se salve, o corpo permanece morto, então pelo menos a alma se salvou? Alguma coisa nós temos que fazer para ganharmos a nossa salvação e a nossa vida. Até mesmo a mulher pega em adultério. Porque depois que ela levanta, ela se surpreende. Talvez ela dissesse: não, eu já estou preparada para a morte, porque é justo que eles me matem. Chegou o meu dia.
E o grito dela é: acaba logo com isso, eu sei que eu mereço essa punição, porque a minha vida é de fato assim, uma vida errada, uma vida torta. E quando ela se vira para Jesus, e Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela diz: eles foram embora. E Jesus diz: então, muito bem, minha filha, pode ir também. Se eles não te condenaram, em nome de Deus eu não te condeno. Como Deus, eu não condeno você. Vai e reconstrua a sua vida. Vai e refaz a sua história. O problema de nós acharmos que nós temos algum mérito na construção, de que nós não somos totalmente falidos, é que a gente vive tentando consertar a nós mesmos e aos outros. A gente quer o controle. Acontece mais cedo ou mais tarde que nós percebemos, e uma verdade muito dolorosa, ela vai te confrontar, de que você é insuficiente, nós somos insuficientes para construir a nossa própria vida. Sabe o que vai acontecer? O fervor da sua fé vai passar uma hora, a sua fraqueza e a sua infidelidade vai aparecer em algum momento, nós vamos ter que tirar a roupa de Judas, a roupa de super-herói, em algum momento a gente vai ter que ser sincero, a gente vai ter que falar a verdade, porque se a nossa vida está sendo construída sobre uma pretensa obra que nós fazemos, bom, o contentamento que temos não é em Deus, não é pela obra de Deus. O contentamento que encontramos na vida é pelo o esforço, o suor do nosso próprio trabalho. Só que chega uma hora que isso não dá certo, isso acaba, porque você só pode estar contente pelo que Deus fez por você. Em nós mesmos não habita bem algum. De nós mesmos não conseguimos resolver nossos dilemas. Em nós mesmos não conseguimos desembaraçar a nossa cabeça, não conseguimos nem fazer a leitura da nossa história. De nós mesmos não temos amor próprio. E se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso e nos enganamos a nós mesmos. Mas no fundo, eu desconfio que nós achamos que podemos, de alguma forma, dar uma forcinha para Deus, para que as coisas melhorem. Mas isso nunca será uma experiência com a graça de verdade. Não existe uma outra forma de sermos restaurados por Deus a não ser por Jesus. A mensagem de Jesus é chamada de Evangelho. E Evangelho significa boa notícia. E qual era a boa notícia de Jesus? A boa notícia de Jesus seria esta: Deus é um juiz justo, que retribui aos bons e pune os perversos. Foi para isso que Jesus veio, foi para esta mensagem que ele veio, e foi esta mensagem que ele revelou através do Evangelho. Deus é um juiz justo, e ele vai punir aqueles que são maus, e vai gratificar aqueles que consertaram sua vida e que agora são bons. É isso a mensagem do Evangelho? A boa notícia é que Deus tornou justos pecadores por meio do perdão dos seus pecados e que nós não temos mérito algum nisso. Você se decepciona com você? Você se decepciona de não fazer aquilo que você queria fazer, que você disse a Deus que faria? Você se decepciona pelos erros do passado, os seus pecados que você cometeu? Você se decepciona com a sua história de vida? Pois é, para pessoas assim que o Evangelho serve. O Evangelho é o Evangelho para os fracassados deste mundo. O Evangelho é uma mensagem para aqueles que se enredaram por caminhos tortos. O Evangelho é uma mensagem que só faz sentido para quem sabe quem é, para quem sabe do que se trata a sua própria natureza. Eu sei que em mim não habita bem algum. Eu sei que desde que minha mãe concebeu com o meu pai, naquele exato instante onde o esperma de meu pai se encontrou com o óvulo de minha mãe, nascia um ser falido. E o nome dele era eu. Eu sei disso, Deus. Eu sei que o Senhor viu tudo na minha história. Mas a gente insiste em tentar construir a nossa vida.
Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Amém, Senhor. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Eis aqui diante dos teus olhos um retrato da graça de Deus, e diante desse monólogo um outro retrato da graça de Deus. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, até porque não existe nenhum justo. Todos pecaram e foram destituídos dessa qualidade de justiça. Todos são merecedores da ira de Deus. Esse é um retrato do Evangelho da Graça. Jesus veio para os pecadores, para os cobradores de impostos, para aqueles que fazem escolhas erradas na vida. Não podemos diminuir o brilho desse retrato, meus irmãos. Ele não parece bom demais, ele é bom demais. E essa é a grande boa notícia. Deus ama pecadores. Deus tolera nossos erros. Deus não desiste de nós quando nós desistimos de Deus. Deus em Jesus nos perdoou e nos comprou de volta para Ele e não nos deixará, ainda que sejamos falhos e que cometamos o mesmo erro vezes após vezes. Essa é a grande notícia. Isso precisa ser dito lá para as nossas crianças. Elas precisam crescer no ambiente da escola bíblica, conhecendo o amor de Deus por elas. Hoje a aulinha da minha esposa foi sobre a criação do mundo. Haja luz e houve luz. E eu não sei como ela vai fazer isso, meu bem, mas os teus alunos precisam saber que Deus os ama. Que se um dia, quando eles tiverem 15, 20, 25, 30 anos, eles fizerem escolhas erradas, eles se prostituírem ou se drogarem, ou eles enveredarem por caminhos errados, Deus permanecerá amando-os. E eu espero em Deus que a nossa voz, que a voz da igreja, seja o eco da voz de Deus. Porque na minha história pessoal, quando Edi engravidou, eu não consegui escutar a voz de Deus, o eco da voz de Deus na voz da igreja. A igreja não me acolheu, ela não me perdoou. Ela fez exatamente o que fizeram com essa mulher. Me trouxeram à frente e expuseram o meu adultério. Me fizeram contar o que eu fiz e pedir perdão e deram um prazo de 6 meses para ver se eu tinha me arrependido mesmo. Para depois eu voltar a ser membro daquela comunidade. A salvação, meus irmãos, pertence àqueles que verdadeiramente conseguem olhar profundamente para as suas imperfeições e perceber como são trevas os nossos desejos mais sinceros. E mesmo assim, como Deus nos ama, apesar desses desejos. A salvação pertence a esses. O Evangelho, meus irmãos, é uma grande oportunidade para você andar na verdade e na realidade. Quando o Evangelho da Graça toma conta de nós, passamos a viver verdade e realidade. Verdade de quem somos, podemos ser honestos conosco mesmos, salvos da necessidade do auto-engano. Eu não preciso mais ficar fazendo tipo, ou me enganando, mentindo para mim mesmo. E eu posso viver na realidade, eu sou quem eu sou, foi isso que o apóstolo Paulo disse. Mas pela graça de Deus, Deus me amou assim, sendo quem eu sou. É interessante isso, porque Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, não peques mais. Como se dissesse: vá e faça diferente amanhã, porque Deus ama você como você é, como você está, e perdoa você. É isso que o Evangelho está dizendo. Você pode viver na realidade. Você não precisa mais fazer um tipo para tentar agradar Deus. Você não precisa mais ficar fazendo cerimoniais para tentar agradar Deus. Você não precisa mais ficar pagando promessas para tentar agradar Deus. Deus já se agradou de você em Cristo Jesus. Todo o preço foi pago por Cristo Jesus. Não precisamos aplicar maquiagem espiritual. Somos assim, cremos e duvidamos, amém?
Temos esperança e nos sentimos desencorajados. Amamos e odiamos. Me sinto mal quando me sinto bem e me sinto culpado por não me sentir culpado. Dentro de nós temos o mesmo potencial para o desespero e para o triunfo, para a lealdade e para a traição, para o pecado e para a salvação, para a crueldade e para a compaixão. Com algumas pessoas somos cruéis, para outras pessoas ou para outras coisas somos compassivos. Somos assim. Nós temos essa vocação para o amor e para o ódio. Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida. Isso implica o lado bom e o lado ruim. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa falar dele para os seus filhos. Você precisa falar do seu passado porque ele também é você. A graça é maior do que o seu passado, do que a sua vergonha. A graça liberta você de ter que esconder algumas coisinhas dos outros ou de si mesmo na frente do seu espelho. A graça liberta você disso. Thomas Merton disse: um santo não é alguém bom, é alguém que experimentou a bondade de Deus. O santo não é uma pessoa boa, correta, que faz tudo certo. É alguém que conseguiu experimentar a bondade de Deus. Nós não somos santos porque fazemos tudo certo. Nós tentamos fazer as coisas certas porque a bondade de Deus chegou primeiro em nós. É muito diferente. E Paul Tillich, ao comentar Efésios, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem do que vocês fazem, das suas obras, para que ninguém se glorie. O Tillich disse isso e eu quero encerrar com essa fala do Tillich. Ouça bem, a graça nos atinge quando estamos em grande dor e desassossego. Ela nos atinge quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado e de uma vida vazia. A graça nos atinge quando, ano após ano, a perfeição há muito esperada não aparece. Quando as velhas compulsões reinam dentro de nós da mesma forma que tem feito há décadas. Quando o desespero destrói a nossa alegria e a nossa coragem. Algumas vezes naquele momento dá uma onda de luz que penetra as nossas trevas e é como se uma voz dissesse: você é aceito, você é aceita pelo que você é e pelo aquele que é maior do que você. O nome do qual você não conhece. Não pergunte pelo nome agora. Mais tarde, talvez você descubra. Não tente fazer coisa alguma agora. Talvez mais tarde você possa fazer alguma coisa. Não busque nada, não realize nada, não planeje nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Se isso acontece conosco, então experimentamos a graça de Deus. O apóstolo Paulo está convencido disso. Esta afirmação, meus irmãos, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não está dizendo eu era o pior. Ele está dizendo Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, por ser o pior dos pecadores, eu alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Teve muita paciência e a paciência de Cristo foi muito grande comigo, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Se um homem como eu, se um traste como esse que a Ju narrou, se um homem déspota como esse, um radical religioso, se Jesus teve paciência com ele e ganhou o coração dele, e ele mudou a sua vida, quanto mais não pode mudar a nossa vida? Quanto mais não pode trabalhar conosco? Paulo entendeu que se permanecesse constantemente consciente de sua culpa e de seu pecado, ele poderia viver constantemente em alegria pelo perdão de Deus sobre a sua vida.
Isso aqui é uma coisa muito sutil. Eu peço a você que me perdoe extrapolar um pouquinho o horário. Eu vou terminar, prometo já. Mas preste atenção só nessa sutileza do texto. Nessa sutileza da interpretação e da experiência cristã. Eu estava de férias, então estou animado, pessoal. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Crombie diz assim: se por acaso eu olhar para trás, que seja para lembrar aquilo que foi bom, que seja para manter a esperança na vida que Deus me deu daqui adiante. Todo olhar de Deus para a sua história não é para resgatar a sua vergonha, não é para entristecer você, é para curar você. O que o Paulo está dizendo, irmãos, essa afirmação é digna de confiança e de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu era o pior. E agora ele me salvou porque eu era o pior, não sou mais o pior. Não, ele está dizendo, do qual eu sou o pior. A sua condição de pecador não muda porque você se converteu. O que muda é a sua posição em relação a Deus. Você passou a ser aceito por causa de Jesus, pelo que Deus fez por você, não pelo que você fez. Entende a diferença? O que o Paulo está dizendo, o que eu estou tentando dizer para os irmãos, e eu quero que você me entenda bem, é que ele permanecia consciente da sua culpa, não para ficar vivendo em função da culpa, não para ficar, eu preciso pagar o que eu fiz, eu errei muito, ai Deus me perdoa, toda vez você reedita suas dívidas para Deus te perdoar, é um culto de perdão, 2 cultos de perdão, 30 anos de culto de perdão, e você não conseguiu ainda se livrar desse saco miserável de perdão que você carrega nas costas. Não é isso. O Paulo entendia o seu pecado, entendia a sua culpa, para poder valorizar o perdão que tinha recebido. Eu era um miserável, olha só quem eu sou. Olha o que eu fiz e olha só o que Deus me permite fazer agora. Olha a história que eu tinha e olha a história que estou vivendo. Olha como eu me portava, olha como eu me sentia, olha como as pessoas me tratavam, olha como a minha vida, na fala de Pedro, olha como você tinha uma vida sem sentido. E agora você tem uma outra vida. Esses dias eu fui para o interior de São Paulo, alguns irmãos sabem, pregar no retiro de crianças, né? Se nós somos jovens, eles são crianças, mas de adolescentes. 80 adolescentes. Preguei no sábado à noite, tudo bem, tudo bom. Foi tudo muito bem. Foi tudo muito bom. Mas realmente, no domingo de manhã, travei. Aí eu falei, meu bem, vamos sair daqui desse sítio, não estou aguentando ver 80 moleque correndo atrás de mim, aquelas vozes. E fomos almoçar na cidade onde nós vivemos, Águas de Santa Bárbara, um lugar paradisíaco. Almoçamos num restaurante caro que só vendo, eu já pensando na dor no bolso. Voltamos para o acampamento, um lugar lindo, ar-condicionado, piscina, assim, um lugar maravilhoso. Eu virei para ela assim, lá pelas 2h30, 3 horas, e falei assim, arrume as malas, nós vamos embora. E ela nem quis retrucar. Já puxou o lençol da cama, já dobrou, arrastou a mala, jogou as roupas dentro. Chamei os 2 líderes e disse assim, meus irmãos, me desculpem, eu vou embora. Eu estou em pânico. Eu não consigo mais ficar aqui com vocês. Esse lugar está me deixando louco. Vocês sabiam que eu vim no meu último esforço. Vocês sabem que eu me esforcei as férias inteiras, as 3 semanas de férias para estar aqui, mas eu não tenho como, eu vou embora. Eles olharam para mim, amém, pastor, fique em paz. Pegaram a oferta ministerial, me deram, pegaram os presentinhos, nos deram. Isso foi no domingo à tarde de carnaval. Eu tinha chegado no sábado à tarde. Aí eu sentei com o líder,
E passei os outros 4 sermões para ele continuar o retiro, né? E no final ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não pode pregar hoje à noite só? Porque eu estou inseguro e o senhor pode se despedir dos adolescentes, eles gostaram muito do senhor. E eu olhei para os olhos daquele moço e falei assim: eu não posso ser tão covarde assim. Tá bom, eu vou de novo para cima da minha angústia, do meu medo, do meu pânico, e eu prego. Sábado à noite eu preguei. Domingo à noite eu preguei. E eles pilharam comigo e eu pilhei assim, fiquei feliz. E aí terminei o sermão e disse assim: olha, queridos, eu já tinha avisado a todos eles que eu não estava bem, pedi oração para eles. E eu então, para um grupo de 80 adolescentes, disse assim: turma, o pastor de vocês está doente. Eu estou com pânico. Alguém de vocês está com vontade de fugir daqui agora? E tinha piscina com bexigas, era a noite do luau, um ambiente lindo, assim, uma coisa, né? E eles olharam para mim, alguns mais assustados, outros menos. E aí eu falei: olha, eu estou com as malas prontas, eu vou embora amanhã cedo. Vou tentar dormir aqui e vou embora amanhã cedo. Mas se eu acordar bem, eu vou tentar ficar por causa de vocês. Quando eu disse isso, eles saíram correndo, assim, como se fossem todos meus filhos. E me abraçaram e choraram. E no dia seguinte, uns 15 deles: pastor, eu tomo Rivotril. Pastor, eu tenho pânico desde tal idade. Pastor, eu sou depressivo. Pastor... Aí os adultos vieram conversar comigo. Não há por que eu esconder deles e nem esconder dos irmãos que eu estou aqui agora, graças a Deus, medicado, meus irmãos, sabiam? Da última vez eu não estava medicado, agora eu estou. E sabe qual é a cor do remédio? Preto mesmo. Aquele que a irmã me cedeu, que era uma dose bem generosa, né? Coloque vezes 3 a dose. E eu fui ao psiquiatra essa semana, um irmão nosso, ele disse assim: calma, Eli, está tudo bem. Só vou aumentar a dose e você vai ficar melhor. Vocês vão desistir de me amar por causa disso? Porque se vocês desistirem, Deus não desistirá. E a minha mulher também não. Então nós já somos maioria. Eu, Deus e a minha mulher, já está tudo certo. Que heresia, né? Apaga essa parte do sermão. Eu tenho coragem de dizer isso para os irmãos, porque ainda há pouco a irmã me parou ali, que a neta dela voltou a ter os surtos. Eu tenho coragem de dizer isso porque aqui nós não temos máscara, ou temos? Isso aqui é um baile de máscara dominical? É? Todo mundo põe a roupa de ver Deus e vem aqui fazer um teatrinho para o pastor, para Jesus, e bater nas costas do irmão e falou: conte comigo aí, falou, e assim, não. Nós já amadurecemos nisso, meus irmãos. Nós somos o que somos. Alguns mais espertos, outros mais lentos, alguns mais fortes, outros mais fracos. E você sabe que ser parte do corpo de Cristo é uma coisa espetacular, mas espetacular assim, sem limites. Na segunda-feira pela manhã, apesar de toda a minha limitação, irmãos, houve um mover do Espírito Santo naquele lugar. Tinha uns 40 jovens chorando. E eu, na minha fala, sem saber exatamente do que eles estavam vivendo, dizem que o gesto mais difícil e mais doloroso para um ser humano é estender as mãos e mantê-las abertas e necessitadas a Deus. E eu estou aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos. Tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia dos nossos filhos. Irmãos, eles ficaram sem celular os 4 dias. Na terça-feira, 4 da tarde, soltaram os celulares.
Isso que a Ju falou, em termos teóricos, que a reação, a abstinência a um celular é como a abstinência a uma droga, eu vi. Não foi que alguém me falou isso. Eles pareciam assim, e começaram a andar para um lado para o outro, ninguém mais olhava um para o outro, ninguém via que você estava na frente, é como se eu tivesse desaparecido do acampamento. Eles passavam por mim, por nós, ai, quantas mensagens, ai, não sei, uma coisa assim, droga mesmo, é como se fossem viciados voltando para o uso do crack, por exemplo. Eu me senti na Cracolândia. E essa é a geração dos nossos filhos.